Por que é tão difícil mudar? Mulherada e homarada do meu coração, eu sou a Grazi Alonso e hoje nós vamos de neurociência. Vamos conversar um pouquinho sobre por que é tão difícil mudar, mesmo quando a gente percebe que tem algo que não tá tão bom assim na nossa vida. Sabe quando escutamos aquela máxima de que para mudar é só ter um pouquinho de força de vontade? É só querer? E aí nós nos questionamos quando somos nós que passamos por alguma situação e que a gente quer muito mudar e parece que por mais que a gente pense no assunto, a nossa ação continua refletindo a mesma situação, né? Então a gente vai conversar sobre um aspecto da neurociência em relação à mudança, ao pensamento, ao sentimento, à ação, né? Embora nós somos seres que o tempo todo nós estamos construindo nossas histórias e vivências, ainda assim parece que em alguns momentos a gente repete alguns comportamentos, algumas ações e que resulta na mesma circunstância, né? Quem nunca se viu e se questionou disso, né? Eu tento, eu faço e as coisas não mudam, né? Primeiro de tudo é porque essa mudança realmente ela precisa ser de dentro para fora, mas existe um aspecto muito importante a ser levado em consideração que sim, são os fatores externos. Um dos autores que eu gosto muito, que eu tenho estudado, porque eu sigo pesquisando na área da neurociência, porque sou apaixonada por entender o comportamento humano e porque eu aplico isso no meu trabalho corporal. Entender os reflexos que a mente tem sobre o corpo. E até um tempo atrás a gente estudava ou ouvia falar o corpo separado da mente, ou se estudava somente a mente, ou estudava somente o corpo. E com a neurociência a gente vai entendendo que não, mente e corpo, elas são unas. E uma reflete na outra. O corpo vai refletir na nossa mente, nos nossos pensamentos, e esses pensamentos vão refletir em nossas ações. Então, eu trouxe um trechinho do livro, que é um livro que eu tô estudando, que é do autor Joe Dispenza, e ele vai falar sobre esse looping do cérebro, que a gente reforça com as nossas ações. E aí ele vai falar sobre que para gerar essa mudança que a gente tanto quer, a gente precisa superar o ambiente que a gente está vivendo. O ambiente, ele realmente vai nos moldando, né? Porque até então, quando a gente nasce e se desenvolve, a gente tá captando o que tá no ambiente. Então a gente vai registrando na vida o que tá no ambiente. Isso é inevitável, porque a gente até então não tem informação prévia. Então a gente vai montando nossa personalidade, nossa forma de sentir, nossa forma de pensar, conforme o ambiente que nos cerca. Então, para que a gente possa gerar efetivamente uma mudança na vida, seja ela em relação a qualquer coisa, a forma com que a gente percebe alguma coisa, a forma com que a gente vive, o que a gente quiser, a gente precisa superar esse ambiente e entender como funciona a nossa mente. Então ele fala aqui no livro que é muito legal, né? Fica até uma dica, que é você é o placebo. O livro, ele tem muitas pesquisas, né, pesquisas científicas relacionado ao como a gente se comporta, como o corpo se comporta quando começou-se a estudar o efeito do placebo, né? Para quem não sabe, o placebo, ele é um remédio de farinha ou de açúcar ou uma injeção de soro. São medicamentos que não contêm nenhum ativo, mas que ao fazer essas pesquisas eles aplicavam nas pessoas e essas pessoas tinham uma melhora de doença, de depressão, de patologias, e eles foram identificando que tudo isso estava sendo registrado
no cérebro, né? As ondas cerebrais mudavam no momento em que a pessoa tomava essa medicação. E o estudo, tudo começou, né? O estudo do placebo, ele começa ainda no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados precisavam fazer as suas cirurgias de emergência e na época eles tomavam a morfina para suportar, às vezes, até a retirada de algum membro, né? Devido às mutilações, enfim. E numa dessas situações, um soldado precisava fazer a retirada da perna e acabou a morfina, não tinha mais morfina. E o que acontece se a gente faz uma cirurgia, né, numa pessoa sem nenhum tipo de sedação? Ela pode vir a morrer de choque devido à intensa dor, né? O corpo, a mente, o cérebro não suporta a dor e então ele entra em falência. E a solução daquele médico foi pegar uma seringa, né, que tinha soro, enfim, aplicar nesse paciente, nesse soldado, dizendo que era morfina. Ele não revelou que não tinha mais a morfina. E conseguiu fazer a cirurgia. E aquele soldado se sentiu sedado como se tivesse tomado analgesia. E dali em diante começou-se a estudar o efeito do placebo. Então, o Joe Dispenza, nesse livro, ele vai explicar sobre tudo isso, tem N pesquisas, é muito legal para quem se interessa pelo assunto, mas ele vai chegar no ponto de falar sobre o nosso cotidiano, sobre o nosso dia a dia, como que a gente muda, como que a gente se percebe, por que a gente repete os comportamentos, né? Não dá para adentrar demais no assunto, porque é um assunto muito complexo, a gente tem várias... como eu vou dizer, tem muitas linguagens técnicas envolvidas, mas eu vou tentar fazer um pequeno resuminho sobre essa parte da mudança, né? Pra gente entender um pouquinho quais são esses aspectos, né? E por que às vezes é tão difícil, né? De gerar essa mudança. É difícil, mas não é impossível. E o conhecimento disso vai fazer com que a gente pense e repense sobre o que estamos pensando, né? Então vamos lá. Então, tem um trecho aqui no livro que ele diz assim, ó: assim como os pensamentos são a linguagem do cérebro, as sensações são a linguagem do corpo. O modo como você pensa e sente cria um estado de ser. Estado de ser significa mente e corpo trabalhando juntos. Portanto, seu presente estado de ser é sua genuína conexão mente e corpo. Então, quando a gente fala que a gente tem uma memória ruim sobre alguma coisa, sobre algum evento, na verdade é que quando aquele evento aconteceu, ele gerou uma sensação e dessa sensação foi registrado no nosso cérebro conexões, né, sinapses que a gente chama na neurociência, e que ficaram gravados. Então, toda vez que a gente passa por uma situação parecida, que nos remete àquela sensação, a gente vai ter o mesmo comportamento para resolver, né? Então, um exemplo. Uma pessoa que quando foi falar em público pela primeira vez, ela ficou nervosa, ela sentiu medo, ao olhar para alguém que estava assistindo, ela achou que aquele olhar da pessoa era de desdém, por exemplo, né? E aquilo registrou nela um pânico de falar em público. Toda vez que essa pessoa precisar apresentar um trabalho, falar alguma coisa, ou na sua empresa que trabalha precisar apresentar um projeto, alguma coisa, automaticamente o cérebro vai ir nesta memória e vai fazê-la sentir a sensação daquela situação. E ela vai reagir da mesma forma. Então, o corpo inteiro, ele vai, de novo, sentir medo, né? Se a pessoa sentiu taquicardia na época que é o sintoma da ansiedade, ela vai sentir, ela vai ter vontade de fugir daquele local e tudo mais. E aí, a pessoa, automaticamente, ela diz, eu não consigo falar em público. Porque ela já se convenceu que aquilo é a realidade dela. Mas tem como mudar. Então, ele diz aqui, toda vez que você pensa além de neurotransmissores, seu cérebro produz outro elemento químico, uma pequena proteína chamada neuropeptídeo.
que envia uma mensagem para o corpo. Seu corpo reage tendo uma sensação, que foi aquilo que eu falei, né? O cérebro percebe que o corpo está tendo uma sensação e gera um pensamento idêntico à sensação, que produzirá mais das mesmas mensagens químicas que lhe permitem pensar de acordo com a forma como estava se sentindo. E aí a gente fica vivendo num looping. Então, mais adiante, ele vai explicando, né, e a própria neurociência vai explicar, que para que a gente gere uma mudança efetiva no nosso comportamento e nessas situações que a gente não gosta, a gente vai ter que aprender a pensar de uma forma diferente, gerando uma nova sensação. Por isso a importância da gente desafiar esses medos, mas não desafiar no sentido de nos ferir. Desafiar no sentido de, novamente, aquele medo que eu tenho, ele não pode ser maior do que o benefício que aquilo vai gerar na minha vida. Por exemplo, essa própria situação que eu citei sobre falar em público, ela é necessária para algumas pessoas, dependendo a carreira que a gente escolheu, ou o estudo que a gente está fazendo, né? A pessoa está na faculdade, ela precisa apresentar um trabalho, ela precisa apresentar o TCC, ela não vai poder fugir disso, porque aquilo faz parte do processo da vida dela. E algumas pessoas fogem, algumas pessoas desistem dos estudos na metade do caminho, algumas pessoas deixam de trabalhar numa empresa bacana porque talvez no processo seletivo ela tinha que expor algumas coisas e para ela aquele falar remeteu ela àquela sensação de pânico e de medo de falar. Então, esse medo tá superando a mudança positiva da vida dela. Então, esse enfrentamento que é esse romper do limite, né? De nos prepararmos e de entender que nós não somos aquela sensação, nós não somos aquela pessoa que naquele momento sentiu aquele medo, né? Nós somos maiores do que o ambiente. Então a gente vai lá, vai se preparar novamente, ter um novo pensamento, uma nova ação, para que aquela nova ação seja registrada na nossa mente e que o corpo responda a isso. Por isso, essa tentativa de sempre buscar tentar novamente, e tentar novamente, e tentar novamente. Claro que falando assim, dando esse exemplo, para quem sofre disso vai dizer assim, mas não é fácil. Não, não é. Porque só quem tá sentindo a dor da ansiedade e do medo naquele momento vai poder mensurar o que aquilo significa para ela. Mas a dor de não sair do lugar, ela vai ser muito maior. Porque a gente vai olhar para a vida e vai ver que, tipo assim, ela não tá indo na direção que eu gostaria. E ela não está se encaminhando para isso justamente porque a gente tá pensando da mesma maneira, gerando a mesma sensação. Essa sensação acaba nos formando em quem nós somos. Então a gente continua repetindo aquela ação, né? Eu trouxe esse exemplo, mas a gente pode pensar em vários exemplos, em várias outras coisas, né? Cada um de nós pensar que o que é que eu deixo de fazer ou que eu não faço, que eu gostaria de fazer por medo, por insegurança, né? Claro que eu tô falando aqui de uma forma informativa. Pra gente vencer alguns desses aspectos, a gente vai precisar, talvez, de ajuda profissional, né? E me refiro, assim, à terapia mesmo. Algumas marcas que a gente tem, algumas questões, elas precisam de um profissional que faça com que a gente ressignifique aquele momento, né? Então, a gente não precisa ter vergonha de ter uma limitação em relação a alguma situação que a gente queira mudar. E, sim, vamos procurar um profissional que nos ajude a identificar, perceber que sensação é essa que está nos causando e que está nos impedindo de evoluir, de crescer ou de ter a vida que a gente gostaria, né? Então, por hoje é só. Fica a dica, né, para quem gosta desse tipo de assunto. O autor é Joe Dispenza e tem outros autores que depois eu gostaria de abordar sobre outras questões na área da neurociência, porque é uma área que sigo na pesquisa e é apaixonante entender o comportamento humano
a partir desse viés, né? Entender realmente a partir da ciência o que acontece entre corpo e mente. E nos próximos vídeos eu quero abordar um pouquinho mais sobre a neuro, tá bom? Beijo, até a próxima!